E aí, seja bem-vindo para mais uma aula, para o nosso destravar aí da ansiedade e da depressão. E nessa aula nós vamos falar aqui começar a falar, sobre as principais feridas emocionais. Qual que é o objetivo aqui dessa aula? O objetivo dessa aula é trazer trazer para sua consciência, trazer para você ter uma clareza de quais são as principais dores emocionais, que podem ser classificadas como as principais, assim, de uma forma que afetam a maioria das pessoas. E o que eu quero que você faça à medida que eu vá explicando para você, Nós vamos falar, por exemplo, a ferida emocional do abandono. Então vai ter ali as questões que abordam essa ferida emocional, como geralmente uma pessoa se expressa quando ela está assim, quais são os mecanismos mentais que ocorrem dentro dela, dentro da pessoa que sofre isso, um exemplo. E aí o seu objetivo aqui vai ser pegar essas feridas que nós vamos falar aqui, começar a trazer para a sua realidade, começar a olhar para si, Você pegou ali as informações, vai começar a trazer para si e para a sua realidade, fazendo uma adaptação para a sua realidade e se perguntando, se questionando. Aqui agora vai começar o negócio do questionamento. Lembra de Sócrates? Não sei se você já estudou pelo menos um pouco do filósofo, do Sócrates, mas ele chegou a uma conclusão que ele fala, na sua fala clássica, que é: só sei que nada sei. E essa é uma verdade. Por quê? Porque só sei que nada sei, porque é necessário fazer questionamentos. Quando você começa a fazer questionamentos para si, fazer autocríticas, questionar o que está acontecendo, só dessa forma você tem a possibilidade de entender o que acontece. Quando você não faz essa autoanálise, esses questionamentos, você realmente não sabe. E o pior, que além de não saber, ignora que não sabe. Então é um fator decisivo, é um fator importante, você começar a entender as principais feridas que nós vamos abordar aqui e trazer para a sua realidade, se questionando: será que eu tenho essa ferida? Será que eu expresso alguma coisa relacionada a isso? Será que lá na minha infância eu passei por alguma coisa que remeteu a isso daqui? Será que é parecido? De alguma forma é parecida, porque eu vou falar aqui das principais características, mas não quer dizer que é 100% assim. Você vai ter que pegar essa informação, Você vai pegar essa informação, ela tem um determinado encaixe. Só que esse encaixe, ele é móvel. Você vai ter que pegar com o encaixe da sua vida, o encaixe da sua mente, e moldar esse conhecimento para ver se existe um encaixe, se é parecido. Porque se for parecido, se você começa a identificar determinados padrões, você fala: opa, tem um alerta aqui. É muito provável que eu tenha uma ferida emocional relacionada a isso e que modifica a minha forma de pensar, de sentir e de agir relacionada a isso. Beleza? Então fica aqui comigo que nós vamos começar a falar sobre isso aí. Porque lembra que a gente falou na aula passada, na aula da consciência ali, de tomar ciência das coisas. Lembra que você vai precisar tomar ciência dessas dores, Porque se você não tomar ciência dessas dores, não existe um trabalho para poder eliminar isso, para poder ressignificar e depois eliminar essas dores emocionais. E sejam elas quais forem. Porque o que você vai aprender aqui, você vai poder aplicar, mesmo que, por exemplo, você tem uma dor que não se encaixe necessariamente aqui, você vai conseguir identificar com o método que vai ser apresentado aqui para você. Mas só que você vai ter que confrontar essa dor. Do contrário, não vai ser possível, entenda, do contrário, não vai ser possível você fazer esse trabalho e eliminar isso da sua vida.
né? Eliminar o gatilho, eliminar a raiz que te causa aí os sintomas da ansiedade ou da depressão, né? Sejam tristeza, angústias, frustrações, medos, pânicos, beleza? Então vamos lá. Então, a primeira dor, né, a primeira ferida emocional que a gente vai tratar aqui é a ferida da humilhação. Então vamos lá. A pessoa que carrega, né, essa ferida emocional da humilhação, ela carrega esse sentimento de não se sentir importante nas coisas, nas situações, com as pessoas das quais ela partilha ou partilhou. Ela não se sente importante, né? Por exemplo, você às vezes tinha uma expectativa de receber um elogio, de se sentir importante no meio ali com os seus pais, com o seu professor, com o seu marido, né? Enfim, com alguém ou com uma situação de se sentir importante. E você acaba não tendo essa expectativa emocional, né? Você acaba sendo até mesmo o oposto. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu já vi, né, casos onde uma coisa que muita gente pode achar simples, mas esse problema ele é muito comum nas pessoas. Por exemplo, a pessoa ela toma uma decisão quando já está ali na segunda infância, já caminhando ali para ser, né, para ser jovem ou perto ali dos 18 anos e tal. E a pessoa toma uma decisão de seguir um determinado caminho, né? Por exemplo, vamos dizer aqui, fazer fotografia, né? Na época que eu resolvi fazer fotografia, muitas pessoas questionaram se era o caminho mais certo. Eu lembro até que eu tinha um emprego e eu ganhava ali uns R$1.500 de vale e mais uns R$2.000 de salário. Então dava uns 3,5 pau ali, né, de grana, vamos dizer assim. E para um rapaz de 18 anos, acho que eu tinha não, ele devia ter uns 19, quase 20 anos. Para um rapaz nessa idade, pensa, R$3.500 naquilo lá, nossa senhora, eu lembro que eu fazia festa com esse dinheiro, né? Era muito irresponsável até, muito irresponsável. E aí o que acontece? Aí eu acabei descobrindo a fotografia e eu me apaixonei naquele instante. Eu acabei me apaixonando na fotografia e tal. Peguei, né? Tinha grana, paguei o curso na melhor escola que tinha em São Paulo de fotografia, curso técnico, né? Para você já sair trabalhando, assim, coisa de 6 meses. Isso mesmo, 6 meses, e você já saia trabalhando, uma escola da hora mesmo. E aí fiz aquilo ali e tal, falei, vou procurar um emprego na área. E aí mandei uns currículos lá para uns estúdios, um estúdio me chamou. Um estúdio me chamou e falou, né, a gente fez entrevista, o cara falou, caramba, gostei muito de você e tal, mas não vai dar, cara. Ele falou assim pra mim, eu falei, mas por quê? Porque você tem um emprego muito bom. Você tem um emprego muito bom, eu vou poder te pagar R$700. Não tem como e tal, não sei o que. Eu falei, não, mano, se você falar que vai me contratar, eu tô vindo. Ele falou assim, mas você vai abdicar do seu trabalho? Eu falei, vou. E aí, ele falou, beleza, então. Nossa, foi assim, terrível pra minha família. Minha família falou, você é louco. Não tive o apoio. Né? Não me gerou um trauma, isso não me gerou um trauma em mim, né? Não me gerou um trauma que pudesse vir a complicar a minha vida no decorrer das coisas, né? Muito pelo contrário, eu era até meio rebelde, assim, eu falei, agora que eu vou mesmo e vou tocar o terror. Só que o que acontece? Eu já vi muita gente que não tem esse apoio
e a pessoa se sente humilhada, porque as pessoas vêm e falam, você é louco, você não vai dar certo. Não, isso aí não é pra você não, que isso, sai disso. Isso aí nem é trabalho. Fotografia, isso aí nem é trabalho. Escrever nem é trabalho e tal. Então, não teve o apoio, né? E ainda, além de não ter o apoio, de uma certa forma foi humilhado. Foi humilhado. Então, e aí a pessoa leva isso para si. E aí, não foi o meu caso, mas eu já vi muita gente assim. E aí leva para si isso, e aí se sente humilhada. Aí o que acontece? Uma pessoa que passa por um transtorno onde há a humilhação, geralmente, um dos aspectos mais comuns dessa pessoa é dela acabar com o tempo, principalmente se isso ainda acaba sendo de uma certa forma, vamos dizer assim, corriqueira, né? Se vira e mexe, ela passa por algum tipo de situação assim, a pessoa passa a ser uma pessoa mais retraída, uma pessoa que preza mais por ser um pouquinho mais isolada, ou às vezes bem isolada, começa a ter dificuldades porque acha que vai ser humilhada. Não é que ela pensa, os outros vão me humilhar, claramente na mente dela, não é isso. Mas as ações delas, a forma de pensar, a forma de sentir dela, passa essa sensação de que talvez ela possa receber uma humilhação, mas isso não é consciente, é um mecanismo do cérebro. E aí o que acontece? A pessoa passa a não expressar mais os seus sentimentos, as suas dores, ela passa a guardar as suas dores, as suas frustrações, as suas situações que ela acha que são complicadas, ela passa a não partilhar mais isso com as pessoas, com ninguém. E aí ela vai guardando aquilo, vai começando a se tornar uma bola de sentimentos, né? Como diz, vai sendo uma bola de neve de sentimentos, de pensamentos negativos. E aquilo vai crescendo dentro dela. Ela não expõe aquilo para ninguém, então ela não tem nem sequer uma válvulazinha de escape para poder ir soltando essa aglomeração, essa aglutinação de sentimentos negativos, né, de dores, de frustrações, e isso pode desencadear aí nas ansiedades, né, mas principalmente nas tristezas. A pessoa começa a remoer o seu passado, né, começa a remoer as situações que às vezes as levaram à humilhação, e às vezes ficam remoendo coisas que, como diz assim, fica divagando sobre coisas que nem aconteceram. Então, começa a guardar, ela tem essa tendência de guardar dentro de si, né? E aí o que acontece? Começa a guardar dentro de si, é aquela sensação, né? É como se a pessoa realmente tivesse que carregar tudo sozinha, né? Então, a sua estratégia, a sua forma de expressão é de carregar o mundo nas costas, é de sentir que precisa, que não deve compartilhar e que deve carregar isso tudo sozinho. Essa é a forma de expressão da pessoa que passa pela humilhação. Então ela sente que não é importante para as pessoas, ela sente que não é importante para os meios ao qual ela faz parte, na profissão, no relacionamento. Mas é isso que eu quero dizer, isso não é claro para a pessoa. A pessoa ela sente isso, mas ela não tem a clareza disso. E aí a defesa dela é guardar toda vez o que sente. E aí vira uma pessoa que acaba evitando, né, de ter um relacionamento, de ter uma conversa onde ela pode expor isso daí, e acaba sempre carregando isso. Tanto que é muito comum também, por exemplo, quando você vê pessoas que passam por essa situação, são pessoas que às vezes ficam muito... a questão de postura delas são pessoas que ficam muito assim, ó, né? Porque sente aquele peso, ela realmente sente o peso. O peso, né, como diz, a questão do cansaço mental e emocional, ela é muito maior que a física.
Então, a sensação de aglutinação desses sentimentos e pensamentos negativos realmente pesam e a pessoa fica assim, ó. É por isso que tem o estudo, né, de postura, programação neurolinguística. Para quê? Para que você mude a sua postura. Mudando a sua postura, você já começa a passar uma outra informação, por exemplo, para o seu cérebro. E ao passo que isso funciona pro lado ruim também. Por isso que a pessoa anda muito assim, por isso que ela tá sempre com a cabecinha baixa. Você vê a pessoa na rua que anda assim, ó, que não olha para frente, você pode ter certeza que ela não é, se não for algo físico, né, por exemplo, não for algum problema que ela tem, é um problema emocional. Só pela postura da pessoa. Muitas vezes eu olho a postura da pessoa, eu falei, nossa, eu já sei o que está acontecendo com essa pessoa. Né? Claro, assim, não detalhadamente, mas eu falo, puxa, tá passando por uma situação assim, provavelmente foi humilhado e tá, não sei o quê. Então, é toda essa questão, né? A parte da humilhação. Por que a pessoa que passa, né, que tem essa dor da humilhação, por que ela realmente se coloca nessa posição? Por que ela resolve sempre agradar aos outros em detrimento das coisas que ela mais às vezes desejava fazer? Lembra? É o que eu falei. A pessoa ela tem a necessidade de se sentir importante. Ela foi humilhada. Ela foi humilhada naquilo que ela mais precisava, naquilo que ela mais gostaria de ter recebido a atenção. Então, agora, a partir de agora, ela quer ser reconhecida. Ela tem essa necessidade de se sentir importante. E é por isso que ela faz as coisas para os outros, mesmo que isso envolva lhe causar dor ou envolva passar por cima dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. E por isso que ela guarda os seus sentimentos, né? E não se expõe e fica com essa sensação de que sempre carrega tudo nas costas. Mas não é por culpa de que os outros não a ajudam, é por culpa, né? Não culpa, mas é por conta das suas ações. É as ações os pensamentos que ela tem que vão gerar sentimentos que vão gerar essas ações. É por suas próprias escolhas, não é culpa, suas próprias escolhas, ainda que sejam inconscientes, né? A própria ação, porque eu não diria nem que é escolha, porque quando você está envolvido a um trauma, não existe uma escolha sua, não é própria sua, porque isso não faz parte de você. Faz parte de um elemento psicológico que influencia a sua forma de pensar, de sentir, de agir. Então não é você, propriamente dito, tomando a decisão. Né? Tomando a decisão, porque uma pessoa em sã consciência, quando eu falo sã consciência, é consciência disso que a gente está conversando, ela não vai tomar essa decisão, ela vai tomar uma decisão que vai contra a isso, partindo da lógica e do bom senso. Mas é como eu falei, é um processo inconsciente, a pessoa não enxerga, ela não consegue ver essa barreira invisível que existe dentro dela e que a força a tomar essas decisões. Beleza?